36 minutos. Olha, gente, imagens chocantes de câmeras de segurança mostram uma mulher moradora de Águas Lindas de Goiás sendo espancada e esganada pelo próprio namorado até desmaiar dentro de um elevador. A agressão aconteceu em fevereiro de 2025, como já falou aqui a Anielza Milhomem, em um condomínio de luxo lá em Goiânia. Mas as imagens só foram divulgadas agora. E essa mulher, ela estava sendo investigada como autora de difamação, né, de injúria contra esse camarada, e agora isso sofre uma grande reviravolta, porque, na verdade, ela foi uma vítima desse agressor, né, Anne? Boa tarde, conta como é que foi que aconteceu essa história lá em Goiânia, em fevereiro de 2025. Traga tudo pra gente. Mais uma vez, seja bem-vinda. Pois é, Tony, obrigada. Olha, é um caso chocante, as imagens são mais chocantes ainda, né, Tony? Inclusive, eu conversei com essa mulher mais cedo, essa vítima, né? Conversei com o advogado dela também, para tentar entender esse caso, Tony, porque realmente é um caso que chama bastante atenção. Mas vamos primeiro aos fatos, né? Isso aconteceu, como você disse aí, em fevereiro de 2025, mas a gente só teve acesso a essas imagens agora, na última semana. E o que ela relatou? Que ela estava no apartamento com esse homem, com quem ela manteve um relacionamento de mais ou menos 4 meses, e ela estava ali no apartamento com ele, então eles começaram a discutir. Foi quando, durante essa discussão, houve ali agressões físicas, ele tentou colocar ela para fora do apartamento. Ela disse que, inclusive, as imagens mostram ali por volta de 1h44 da madrugada, então ele tenta tirar essa mulher do apartamento, arrasta, né, essa mulher, inclusive ela se chama Nayara da Conceição, ela tem 23 anos, então ele arrasta a Nayara para o elevador desse prédio e ali começam as agressões. Ela tenta, isso de acordo com relatos dela, ela tenta sair ali a todo momento, se sair, justamente para voltar para o apartamento para pegar as coisas dela, porque ela não tinha onde ficar. Mas a todo instante ele segura ela com muita força ali e coloca o braço sobre o pescoço dela. É o momento em que essa mulher acaba perdendo a consciência. Em uma outra imagem, a gente consegue ver que esse homem, ele arrasta essa mulher pela mão e leva a Nayara até a recepção, onde ela pede ajuda ali, pede socorro, e o porteiro fala que não ia ligar para a polícia, que se eles quisessem, um deles que ligasse. Inclusive, ela trouxe esse relato para a gente, que eu vou pedir agora para colocar aí na tela para nossa audiência ouvir. E eu tive um apagão assim super rápido, depois logo eu voltei à consciência e já fui pedindo pro porteiro ligar pra polícia, e o porteiro se negou a ligar, ele falou que não podia, que quem tinha que fazer isso era a gente. E como meu celular estava em cima do apartamento, ele ligou pra polícia e deu a história dele, né? E é tanto que quando os policiais chegaram, acho que eles não me deram o acolhimento que eu esperava ter. Tony, ela disse que não foi acolhida pelos policiais, mas ela ligou para o advogado que a orientou a procurar a delegacia. Então ela registrou um boletim de ocorrência, isso tudo em Goiânia, onde fica esse condomínio de luxo. Então ela registrou um boletim de ocorrência, passou pelo ML e um processo, um inquérito ali foi aberto, mas ela conta, né, ela nos relatou que nunca foi chamada para nenhuma oitiva, para prestar nenhum tipo de depoimento. Tony. Agora, Anne, ela também relatou que ela esteve nesse apartamento de luxo desse namorado dela. Ela foi confrontá-lo ali sobre uma possível traição, não é? Teve isso, parece que ele estava traindo ela, o relacionamento era recente, e ela acabou quebrando algumas coisas ali num rompante de ira, de raiva, acabou quebrando algumas coisas dentro do apartamento, e foi isso que disparou toda essa violência, que absolutamente não justifica, né? Isso é um ato de absoluta covardia desse camarada, de pegar essa mulher, trazer arrastada para dentro do elevador. Você observa que ele ainda olha para a câmera, percebe que está sendo filmado e encosta o braço ali com toda a força. A gente percebe que ele é um cara que tem muita força, é um cara grande, treinado, encosta ali, faz força contra o pescoço dessa mulher, que acaba, claro, perdendo a oxigenação e vindo ao chão, né? Ela desmaia. E quando ela desmaia, ele não tem nenhum cuidado de pegar ela com as mãos, de levantar e trazer ela carregada, não. Ele sai puxando. Ele sai puxando ela, se arranhando toda no piso até a recepção. Agora, o que chama a atenção é a falta de empatia, né, desse porteiro, que não quis ali se envolver,
talvez ficou com medo de perder o emprego, não, a gente não sabe de quem se trata, se esse cara é um cara influente. Sendo ou não influente, o dever dele seria ter ligado para a polícia, ter pedido ajuda para que essa mulher pudesse ser assistida e atendida de forma imediata, coisa que não aconteceu. E o mais grave ainda é que ela não recebeu nenhuma ligação da polícia, por mais que tenha feito o boletim de ocorrência, por mais que tenha comparecido à delegacia, nada aconteceu. Agora é que a coisa começa a ter uma reviravolta, porque essas imagens começaram a ser divulgadas, né, Anne? Então, com as imagens é que a polícia agora começa a agir. Exatamente, Tony. Nós até questionamos, voltando um pouquinho do que você falou, eu até questionei essa moça, né, a Nayara, sobre a motivação dessas agressões, mas ela não quis trazer, não confirmou se de fato foi uma traição ou o que foi. Ela não confirmou esse relato que a gente teve, né, que a gente teve acesso. Mas o fato foi esse. O que acontece, Tony? Tanto ela quanto esse então namorado, né, de acordo com ela, eles tinham um relacionamento, então esse então companheiro dela, eles são influenciadores digitais. E, como eu disse, ela entrou ali, foi aberto o inquérito, até o momento ela não tinha recebido nenhuma ligação da polícia. Eu até conversei com o advogado, ele disse que em Goiás os processos são realmente muito demorados. Mas esse homem ele é empresário, ele é um homem influente ali em Goiânia, morava em um condomínio de luxo. Então, eles dois também atuavam ali como influenciadores digitais nas redes sociais. E, de acordo com ela, as pessoas começaram a perguntar o porquê que eles tinham terminado. Inclusive, a gente também separou um trecho do relato dela sobre esse questionamento das pessoas de o porquê que eles haviam terminado. Vamos ouvir, vamos acompanhar essa fala. Tínhamos, era público, todo mundo ali, mais de 1.000 pessoas acompanhavam o nosso relacionamento, eu postava, e depois que acabou, que eu deixei de postar, as pessoas perguntavam, né, mas e ele, não sei o quê. E aí eu cheguei e conversei, expliquei o que tinha acontecido, alertei também, principalmente outras mulheres, né, a ficarem atentas ao menor sinal de um agressor. E por que a gente traz esse trecho aqui? Para a gente entender agora os desdobramentos desse caso. Ela relatou nas redes sociais tudo o que aconteceu entre eles, né, as agressões. O advogado relatou para a nossa equipe que em nenhum momento ela citou o nome dele, mas como as pessoas conheciam os dois, sabiam que eles tinham um relacionamento, justamente porque eles postavam nas redes sociais, esse homem acabou entrando na justiça contra a Nayara por calúnia e difamação. Então, a Nayara, que antes era vítima, ela agora passou a ser ré. E o porquê, Tony? Porque até então eles não tinham acesso a essas imagens, até porque eles não tinham sido chamados pela justiça ali para prestar um depoimento. Então, ela passou a ser investigada nesse caso como uma pessoa que estava difamando e prejudicando a imagem dele. O advogado, então, ele começou ali, ele entrou com recursos e, por sorte, eles lembraram daquele processo anterior que tinha sido aberto, né, em relação a esse caso de violência doméstica. E lá nesse inquérito estava anexada as imagens. Então, o advogado tirou essas imagens, né, eles usam o termo de emprestou, né, ele pegou emprestado essas imagens daquele inquérito e anexou a este inquérito que esse agressor teria entrado, né, esse processo que ele teria entrado contra ela. Então, a partir daí foi que esse caso mudou de cenário, então foi encaminhado esse processo ao Ministério Público de Goiás, inclusive. Tony. Agora, Anne, ela continua com medo, né, naturalmente. Ela conseguiu medida protetiva junto à Justiça de Goiás por conta agora dessas imagens, porque ela continua assustada. E é importante que o poder público agora tome providência, porque muitas mulheres perdem a vida porque o Estado continua achando que não vai dar nada, que agora ele vai se afastar, que agora ele não se aproxima dela. Mas a gente vê aqui, a gente cansa de noticiar casos em que o agressor, depois que é denunciado, depois que ele começa a sofrer ali os processos judiciais, ele volta a atacar a vítima. Com certeza. Então, eu gostaria que você trouxesse se a Justiça já concedeu medida protetiva para essa mulher e se a Justiça está cuidando do caso para que ele não volte a se aproximar dela. Eu perguntei para o advogado
o que ele me relatou? Que na época que ela entrou, que ela registrou um boletim de ocorrência contra ele, ela conseguiu uma medida protetiva. Então ela voltou para Brasília, eles não tiveram mais contato, então essa medida protetiva foi revogada. Eu questionei se agora, após essas imagens serem divulgadas, se ele pediria uma nova medida protetiva, e ele disse, ele nos relatou que até o momento não há uma justificativa. Ela me disse, Tony, que ele nunca foi agressivo, ele não teve outras ocasiões de agressões, né, contra ela, ele nunca foi agressivo com ela. Então, agora a gente precisa realmente aguardar o posicionamento da Justiça, porque o advogado estava me falando que esse caso realmente está se arrastando. A Justiça de Goiás, o Judiciário de Goiás, é uma justiça um pouco mais lenta em comparação aqui em relação ao Distrito Federal. Mas ele disse que é preciso agora realmente ver o posicionamento da Justiça para ver como que vai se desencadear esse processo, Tony. Nunca foi violento até esse dia, né? Porque, pode colocar em tela cheia aí, por favor, Diego, porque a gente observa que quando ele entra, volta um pouquinho as imagens, volta um pouquinho a imagem para que eu possa mostrar para a nossa audiência que ele arrasta essa mulher à força, conforme vocês estão acompanhando no canto do vídeo. Isso foi no dia 21 de fevereiro de 2025, 1h44. Olha a forma como ele segura essa mulher. Ele vem ali, pressiona o pescoço, depois ele estrangula com as duas mãos. Depois ele a estrangula com as duas mãos. Naturalmente vai faltar oxigênio, né? Faltando oxigênio, a pessoa vem ao chão, a pessoa desmaia. E foi o que aconteceu. Esse é o primeiro momento em que ele segura com o braço, mas tem um segundo momento em que ele aperta o pescoço dessa mulher com as duas mãos. Ele aperta fortemente o pescoço dessa mulher, que ela falta respiração, né? Falta oxigênio no cérebro. E aí ela vem a desmaiar, vem ao chão. Olha, esse é o momento, ó. Esse é o momento que ele segura aí o pescoço, ó, com as duas mãos, fazendo força, estrangulando mesmo essa mulher na madrugada do dia 21 de fevereiro. E aí, como consequência, ela vem ao chão, ela desmaia e aí sai sendo arrastada pelo chão. Realmente, como eu já disse, é uma covardia. Isso não pode ficar assim, porque muitas mulheres, gente, perdem a vida porque isso é deixado para lá. É tratado como, ele não vai mais voltar, passou, não causou um dano mais sério, mas tem que ser tratado de forma muito séria pela Justiça de Goiás. E esse cara, realmente, ele precisa realmente pagar por esse ato de violência doméstica. Não tenha dúvida que precisa pagar. E a gente segue acompanhando aqui, viu, Anielza? Seguimos acompanhando esse caso, vamos atualizando, claro, na medida em que as notícias forem chegando, na medida em que as atualizações forem chegando, a gente vai trazendo para a nossa audiência. Obrigado pela sua participação e eu te vejo amanhã. Um forte abraço. E você segue daqui, você segue comigo aqui, comentando os assuntos que nós estamos mostrando no Brasil Urgente DF de hoje. Olha, o Bandzap já está aqui na tela. Aponte a câmera do seu celular.